Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pastor, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. E hoje, na nossa terça geológica, iremos falar sobre Santa Catarina de Sena. E aqui eu quero dar um destaque especial. Santa Catarina de Sena foi uma mulher do século XIV, ou seja, lá o finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, e foi uma das maiores filósofas e teólogas da história da humanidade. E mesmo assim tem muitas pessoas que falam que não, a igreja sempre menosprezou as mulheres, sempre colocou elas para baixo, sempre as perseguiu, as explorou, e na Idade Média as mulheres sempre foram tratadas como lixo. Mas isso não se mostra como uma verdade, tendo em vista o fato da figura de Santa Catarina de Sena. Ok, eu não vou negar que era raro uma mulher como ela nessa época. Porém, a gente vai ver que ela era muito respeitada, independente dela ser mulher ou não. E eu digo mais, foi justamente durante a Idade Média, o século das luzes, que a mulher começou a ter um respeito muito maior do que tinha na Idade Antiga, muito maior. Até porque o homem e mulher, na visão geral, né, das pessoas na Idade Média e na cultura medieval, ambos os sexos eram vistos como filhos de Deus e como dois sexos que, mesmo tendo características diferentes, os dois são criaturas racionais e que tendiam ao bem, tendiam à verdade. E, portanto, os dois mereciam todo o nosso respeito. E foi justamente na Idade Média que esse conceito começou a se espalhar. E ainda mais, as feministas, elas se inspiram em várias mulheres na história, né? Não sei o que mais, mas em várias mulheres erradas para se inspirar. Elas se inspiram, por exemplo, em Simone de Beauvoir, que era uma mulher completamente depravada e nem um pouco sábia. Por que não se inspirar então em Santa Catarina de Sena? Porque a Simone de Beauvoir viveu em uma época muito mais fácil para as mulheres do que Santa Catarina. Embora a Santa Catarina de Sena, ela se viveu numa época em que as mulheres começaram a ter um pouco mais de respeito do que tinha antes, mas não se compara nada com Simone, porque a Simone de Beauvoir viveu numa época em que tinha muito mais respeito, até porque foi a época em que o feminismo estava em seu auge e ela própria foi uma das mães do feminismo. Então, por que ao invés de se inspirar em Simone de Beauvoir, ou sei lá, Anitta, e essas mulheres que não devem ter, não devem ser alvo de inspiração, por que não se inspirar em figuras como Santa Catarina de Sena? Mas bem, eu tô falando muito nela, mas agora a gente vai falar realmente sobre a história dela, quem ela foi. E bem, Santa Catarina de Sena nasceu na Itália, na cidade de Sena, obviamente, no ano 1347. Ela veio de uma família muito pobre, porém extremamente católica e devota. E ela tinha mais 24 irmãos. Sim, era uma família realmente muito grande. E ela nasceu como uma criança bastante franzina e frágil. E aí, por conta disso, ela ficava doente frequentemente. Porém, isso não impedia o seu caráter santo. Sim, Santa Catarina de Sena, desde a sua infância, desde que ela era muito nova, já se mostrava alguém completamente vocacionado para a santidade e para a vida religiosa. Era uma criança muito simples, muito humilde e também extremamente bondosa. Sempre se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo, especialmente com os mais pobres e doentes. Mesmo que ela própria ficasse doente frequentemente, ela sempre se preocupava mais com os outros do que consigo própria. E ela, desde muito nova, sempre teve muito amor por Deus e pela Santa Igreja. E a prova disso é que ela ia frequentemente visitar as igrejas mais próximas. E com apenas 7 anos de idade, ela acabou tendo a sua primeira visão milagrosa, no qual, de cima da igreja dos dominicanos, ela teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo sentado num trono junto com São Paulo de Tarso, São Pedro e São João Evangelista. E essa visão mudou para sempre sua vida e viria a influenciar por todo o resto da sua jornada. E foi também essa visão que fez ela, por toda a sua vida, querer ardentemente seguir a vida religiosa.
E com apenas 7 anos de idade, então, em seu coração já tinha um forte desejo de se tornar freira. A partir daí, então, os milagres em sua vida continuavam constantes. Uma coisa que acontecia muito foi que enquanto ela orava, né, enquanto ela rezava pessoalmente com Deus, ela frequentemente foi vista levitando. Ela era frequentemente vista, né, levitando pelos seus pais ou pelos seus irmãos. Só que mesmo tendo esse caráter muito santo, mesmo já fazendo milagres e mesmo já tendo um forte desejo de se tornar religiosa e seus pais serem muito católicos, ainda assim a tradição da filha se casar muito cedo ainda era muito forte. Então, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, seus pais já começavam a se perguntar com quem que ela ia casar. Isso hoje pode parecer muito exagerante, mas na época era muito comum, até porque na época as pessoas viviam menos. Não tão pouco como dizem, mas sim, viviam menos do que hoje. E o que aconteceu? Ela tinha uma irmã mais velha, como eu falei, ela tinha 24 irmãos. E um deles era uma irmã mais velha, né, que também era muito católica, tal como ela. Embora não tanto, mas sim, ainda assim era muito. E essa irmã mais velha já era casada. Porém, essa irmã acabou morrendo muito cedo. E isso foi algo muito forte para Catarina, porque ela amava muito sua irmã e se esperava muito nela e na fé dela. E isso aconteceu quando Catarina tinha 16 anos de idade. E graças a isso, seus pais fizeram de tudo para que Catarina viesse a se casar com o viúvo de sua irmã. Só que, como vocês sabem, Catarina ela queria ardentemente se tornar religiosa. Portanto, ela não queria se casar. E seus pais tentaram de tudo, fizeram um esforço avassalador, gigantesco para ela se casar, porém não adiantava. E, além disso tudo, para ela realmente conseguir convencer seus pais de que ela não queria se casar, ela cortou seus longos cabelos, que eram muito longos e tal, e ela acabou os cortando para realmente mostrar a eles que ela não queria se casar. E seus pais realmente ficaram muito bravos e muito chateados com isso. E embora eles fossem muito católicos, uma forma que eles usaram de, vamos dizer assim, corrigir a filha foi a privar das constantes orações e visitas à igreja que ela fazia sempre. E isso acontecia porque eles queriam tirar esse desejo do coração dela de se tornar religiosa, até porque eles queriam que ela se casasse. Então, graças a isso, Catarina, que era muito obediente aos pais e também muito humilde e levava muito a sério o mandamento de honrar pai e mãe, ela acabou então obedecendo eles, mas não para se casar, mas sim porque os pais agora obrigaram ela a realizar trabalhos domésticos para ela se acostumar com a futura vida, né, de esposa. E ela aceitou. Porém, durante esses trabalhos constantes domésticos que ela fazia, ela realizava orações silenciosamente, interiormente, coisa que ela chamou de a cela interior da alma. E isso fez com que ela amadurecesse muito espiritualmente e levasse isso para todo o resto da sua vida. Então, depois de muita insistência, depois de realmente muitos e muitos esforços, muitos e muitos trabalhos, os pais viram que não tinha jeito, não tinha como barrar a vocação vinda de Deus. E os dois aceitaram que Catarina viesse a se tornar religiosa. Ela ficou então muito feliz. E assim que seus pais aceitaram, ela teve uma segunda visão milagrosa, que foi a visão de São Domingos. Sim, o fundador da ordem dominicana, a ordem do qual São Tomás de Aquino fez parte. E ela acabou então vendo, né, São Domingos e, graças a isso, ela percebeu que a sua vocação era se tornar uma dominicana. No caso, entrando para a ordem terceira de São Domingos. E foi isso que ela fez. De início, ela foi recusada por ser ainda muito nova. Mas depois de muito pedir, depois de muita insistência, as freiras acabaram aceitando. Ela era muito nova, mas ainda assim se tornou religiosa. E ela ficou então por alguns anos, né, na vida contemplativa, vivendo nos
monastérios em constante oração e constante vigília espiritual. Porém, após então alguns anos nessa vida, e assim ela ainda fazendo muitos milagres e cada vez se santificando ainda mais, ela teve uma outra visão. Na verdade, não foi bem uma visão, foi realmente uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Catarina de Sena, que apareceu diante dela e o deu um aviso. Ele disse então para que ela largasse a vida contemplativa, porque ele tinha grandes planos para ela na vida ativa, na vida em público com o mundo. Ela então acabou aceitando, seguiu o que o Nosso Senhor disse, e então ela acabou largando por um tempo a vida de freira e a vida contemplativa. Quer dizer, ela ainda continuou como freira, ela ainda fazia parte da ordem de São Domingos, porém, ela não mais fazia a mesma coisa que as outras freiras faziam. O que eu quero dizer com isso? Nesse período, ela realmente começou a ter uma vida pública muito forte, porque ela começou a visitar frequentemente hospitais, orfanatos, lugares assim de asilo, lugares caridosos, tudo ajudando os mais pobres e os doentes. Ela frequentemente doava roupas, entregava comida, tudo que era necessário a quem mais precisava. E também durante esse tempo, além das constantes obras caridosas, ela também escreveu inúmeras cartas. Lembrando, gente, que por ela ter nascido muito pobre e ter uma família realmente muito grande e tal, ela não pôde estudar quando criança. Por conta disso, mesmo ela sendo já, não é bem velha, é porque ela já tinha, evidentemente, já muito ultrapassado a idade correta de ler. Então, ainda assim, mesmo já tendo bastante idade, ela era analfabeta. Porém, ela com o tempo, com muita dedicação, conseguiu aprender a ler. E ela começou então agora a escrever e ditar várias cartas. E ela escrevia cartas de tudo que um religioso precisa saber. Nesse quesito, ela escreveu várias cartas sobre orientações espirituais e dicas para a santidade, além de também ter escrito várias cartas sobre conselhos para pessoas muito importantes, sejam bispos, reis, enfim, ela escreveu várias cartas e várias dessas cartas se tornaram muito populares na época. Então, juntando as obras caridosas com aquilo que ela escrevia, ela acabou então ganhando muitos seguidores. Muitas pessoas começaram realmente a se atentar ao que ela fazia e falava. E graças a isso, então, ela já com pouca idade começou a se encontrar pessoalmente com pessoas muito importantes da época. E se tornou então conselheira espiritual de muitos deles. E ela também escrevia filosofia e teologia. E olha só que curioso, nessa época, a filosofia que estava em seu auge, evidentemente, foi a escolástica, que foi o topo, o pico da filosofia, em que tiveram vários grandes filósofos, vários grandes doutores. Porém, até então, não tinha-se grandes filósofas, grandes teólogas, era muito, muito raro. E Santa Catarina de Sena então se destacou entre os demais justamente por causa disso, por ser uma novidade, e muitos ficaram impressionados. Mas lembrando, não é pelo fato dela ser mulher que ela acabou então sendo menosprezada. Não, muito pelo contrário. Como eu falei, ela recebeu muita atenção. Muitas pessoas da época, e inclusive muitas pessoas importantes da época, admiravam muito Santa Catarina de Sena, inspiravam muito nela e foram muito influenciados por ela, mesmo ela sendo mulher. Então, com esse destaque que ela acabou ganhando, tal, como conselheira e como sábia, como filósofa e como santa já, ela acabou então começando a escrever para o próprio Papa. Porque na época o Papa ele já estava há décadas não morando mais em Roma. Por conta de vários conflitos políticos da época e territoriais, a Santa Sé, ou seja, o papado, acabou mudando de lugar. E, graças a isso, acabou se instalando em Florença. Porém, Santa Catarina de Sena via então a rixa que estava ocorrendo dentro da igreja e a divisão que estava ocorrendo entre o rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela achava isso horrível. Afinal, a igreja ela é católica, apostólica, romana
e una. Ela não pode se dividir, ela tem que ser uma coisa só. Isso inclusive está escrito na Bíblia. Existe só uma igreja. E um só corpo, com vários membros, mas é um só corpo, ou seja, uma só igreja e uma só cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, para voltar à união da igreja, a união entre os fiéis, Santa Catarina de Siena fez um esforço gigante, escrevendo várias cartas para o Papa e outras pessoas importantes da época, para que a igreja, a sede da igreja, voltasse a ser em Roma. Ela inclusive chegou a se encontrar pessoalmente com o Papa, e o Papa admirava muito ela e se inspirava muito nela. Então, depois de muita insistência, no ano 1376, o Papa retornou a Roma. Então veja só, gente, se não fosse por Santa Catarina de Siena, a história da igreja podia ser completamente diferente. E até hoje, talvez, a Santa Sé ficasse ainda em Florença, mas foi justamente por conta de Santa Catarina de Siena que ainda está em Roma até hoje e continua desde aquela época. E bem, depois de todos esses esforços, depois de muito contribuir para a Santa Igreja, depois de muito espalhar a Boa Nova a todos, Santa Catarina de Siena morreu com apenas 33 anos de idade no ano 1380. Sim, ela morreu com a mesma idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi então canonizada no ano 1461 e foi considerada doutora da Igreja no ano 1970. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. Amém.